Para iniciar esse painel Novo Trajeto para a América Latina, convido a fazer o uso da palavra Ricardo Gomes, ex-presidente do IEE e advogado. Obrigado. Bom, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Eu quero agradecer muito a honra de ser o primeiro a falar nesse grande Fórum da Liberdade, um fórum que é um dos eventos mais importantes de debates de ideias do mundo, e isso não há qualquer dúvida, é o fórum liberal mais importante do planeta, e por isso eu quero parabenizar, com isso quero parabenizar a diretoria do IEE, na pessoa do Júlio Lambi, nosso presidente, e dizer que se hoje há um cenário de mudança, se hoje há eco para essa voz de mudança, que é o tema do fórum, isso se deve, eu não tenho nenhuma dúvida, no Rio Grande do Sul e no Brasil, ao impacto que 31 anos de Fórum da Liberdade somaram. Falar um pouco do futuro da América Latina requer sempre que nós olhemos para o ponto de partida, isso é, para o passado. Os brasileiros talvez estejam mais acostumados a olhar para fora, quando olhamos para fora, olharmos para Estados Unidos e para a Europa e menos para os países da América Latina, e isso pode ser porque talvez seja mais fácil que nós nos definamos pelas diferenças do que pelas parecenças. A verdade é que temos muitas parecenças, muitas semelhanças históricas, especialmente com os países que nos circundam. Eu digo isso porque em uma reunião da Rede Liberal da América Latina, certa vez eu falava sobre, a grosso modo, sobre a história política do Brasil no século XX, em termos bem gerais, e um amigo do Equador chegou no meio da conversa, interrompeu e disse assim: impressionante como o senhor conhece a história do Equador. Eu estava falando do Brasil. E por que isso? Ora, porque historicamente os países da América Latina se comportaram de uma forma muito parecida. E nós não olhamos muito por cima desta fronteira seca. Nós olhamos para a América do Norte e para a Europa. Talvez se olhássemos por cima dessa fronteira seca, enxergássemos um grande espelho. Porque os traços históricos talvez tenham ocorrido, e eu vou fazer uma generalização aqui, vou me permitir me afastar um pouco dos detalhes nacionais para falar de um ciclo mais amplo que ocorreu em diversos desses países. A primeira dessas ondas, e eu chamo ondas porque são movimentos político-econômicos, sociais até, que ocorreram de forma parecida em vários países do continente. A primeira dessas ondas talvez seja a onda dos processos de independência no início do século XIX. Talvez aqui comece a história do nosso distanciamento cultural da América Latina. Talvez, é verdade, desde a colonização, que a nossa foi um pouco diferente, mas não tanto. Mas os demais países da América Latina optaram por, quando fazer a sua independência, fazer também a sua república. Nós não o fizemos. Obviamente, esse ajuste institucional que teria que ser feito para nos transformar em república foi postergado até, obviamente, o fim do segundo reinado, até o ano de 1889, com tudo que aquele modelo, que aquele momento trouxe de novidades, inclusive quanto à liberdade do trabalho escravo. Pois bem, essa primeira onda, uma onda de independências, aconteceu de forma muito similar, muito parecida e quase junta nesses países. Entramos no século XX e aceleraram-se as ondas e os movimentos foram quase os mesmos. Essas ondas permitiram que nós tivéssemos, em certos momentos, estatistas de vermelho nos governos, e em certo momento, estatistas de verde-oliva. Mas sempre um traço do continente, um apego ao messianismo do Estado para conduzir os assuntos políticos e econômicos. Um excesso de peso sobre o poder executivo em relação aos demais poderes. Ao começar o século XX, começa uma onda de industrialização nestes países. Uma onda que, pasmem os senhores, não começou com Getúlio Vargas no Brasil. Começou antes, começou já no Segundo Império.
mas que no início do século XX encontra, nestes países de regra geral, governos decididos a industrializar a economia. A mão forte do Estado, gerando dívida externa e crédito para os amigos para promover uma onda de industrialização, que ocorreu de forma mais ou menos parecida. Depois disso, passada a Segunda Guerra Mundial, houve no continente a sua primeira onda vermelha. Um populismo de esquerda, caracterizado no Brasil pelo segundo governo de Getúlio Vargas, mas com Perón, com outras forças parecidas. É tão fácil pensar no peronismo como um exemplo disso, né? Talvez o mais conhecido do continente. Um momento de ufanismo, um momento também de uma industrialização de cima para baixo, de comando da sociedade a partir do governo, a cassação de liberdades civis, um exercício de uma forte supressão da liberdade de imprensa. Aqui no Brasil, nós vimos cessar qualquer autonomia estadual. A bandeira do Rio Grande do Sul foi proibida de tremular durante o governo Vargas. Também as Assembleias Legislativas Brasil afora deixaram de funcionar. E esse foi um movimento que foi, de certa forma, muito parecido na América Latina inteira. Vencida esta etapa, com a radicalização destes governos produzindo cada vez mais um alinhamento de esquerda no continente, produzindo, ao fim da Guerra Fria, uma ameaça quando o mundo se contrapôs entre o mundo livre capitalista e o mundo soviético, uma aproximação da América Latina do modelo soviético, e a resposta é uma onda de intervenção militar. Os países da América Latina, e nós conhecemos esse período por vários nomes, Stroessner no Paraguai, obviamente os nossos todos ditadores aqui, a Argentina com uma sequência também de governos militares que também se alternavam, um modelo talvez mais parecido com o brasileiro, Pinochet no Chile, uma onda de retração democrática, uma onda de nacionalismo econômico de novo. No Brasil surgiu a Petrobras, a Telebrás, as Brás todas, um esforço gigantesco de que o Estado continuasse sendo o indutor do desenvolvimento econômico, mais um marco dessa onda de intervenção militar, e a ela responde uma onda que nós vivemos nos anos 80 e 90, uma onda de redemocratização. O fim das ditaduras militares é o nascimento da Constituição de 88 no Brasil, mas isto também se deu de forma quase conjunta no continente inteiro. De novo, a história do Brasil parece mais repetir a história, ou acontecer juntamente com a história do resto do continente, que nós constantemente ignoramos. E a maior prova de que ignoramos talvez seja essa fantasia chamada Mercosul, que é tudo menos um mercado comum. Quem entende o que é livre mercado, basta ver o tratado que criou o Mercosul, que é um tratado de assunção desse tamanho, sabe que isso é tudo menos livre mercado. Isso é uma série de normas regulando o mercado. Para fazer livre mercado, basta um artigo dizendo não serão barradas pessoas, capitais e mercadorias nas fronteiras. Ponto. Basta um artigo. Então, Mercosul... Mercosul é esta fantasia criada nessa onda que seguiu os governos militares. Que onda foi essa? Uma onda de uma certa abertura econômica, uma onda de privatizações, uma onda de governos com caras mais modernas. Nós estamos vivendo uma grande transformação até da cultura no mundo, e não é à toa que nós tenhamos eleito Collor de Mello, o jovem que andava de jet ski, era o símbolo talvez da riqueza no Brasil, era um jet ski. Todos queriam governos modernos, é a Argentina de Menem, é um movimento que aconteceu e que produziu uma certa abertura econômica. E qual é o problema da palavra uma certa abertura econômica?
é que como essa abertura econômica foi produzida de forma incompleta, com tratados deste tamanho, com restrições aduaneiras, até hoje Brasil e Argentina têm entre si, para quem não sabe, cota de importação de veículos. Quem comprar um carro importado da Argentina, compre no começo do ano civil, porque se quiser comprar do meio do ano para frente, pode faltar, porque está esgotada a cota. Se o carro é um sucesso de vendas, ele para de ser vendido, porque há cotas para proteger a indústria nacional. Todos lembram, de casos de privatização que ocorreram no Brasil nesse período e sabem que, se de um lado produziram o fim da era estatal de empurrar o desenvolvimento a partir de empresas estatais, de outro lado, e isso se deu na América Latina, houve regulação de mercado e criação de monopólios privados ou oligopólios privados. Houve não propriamente privatização, mas transferência de monopólios. E isto faz toda a diferença. Por quê? Inclusive com aspectos éticos, com acusações de corrupção na venda destas estatais. Isso fez toda a diferença. Por quê? Porque a onda seguinte nasce dos defeitos desta reabertura político-econômica da América Latina dos anos 90. A esquerda no continente, unida já em esforço e em mensagem através de uma organização chamada Foro de São Paulo, a esquerda constrói uma narrativa que ela implementa ao longo de todos os países de contraposição a estes governos, os ditos governos neoliberais. E o que diz essa narrativa? Ela diz, em primeiro lugar, ela é uma narrativa ética. Ela diz que estes governos foram corruptos, que a causa da corrupção são estes governos neoliberais. O segundo aspecto dessa narrativa, e podemos falar claramente, todos sabem a quantidade de acusações que foram feitas ao governo Fernando Henrique, a Menem na Argentina. Nesse sentido, o Chile foi diferente, porque iniciou a sua abertura econômica antes da abertura política, mas a verdade é que os primeiros governos que foram eleitos depois desta reabertura do fim dos governos militares foram, em grande parte, acusados de corruptos. Então havia uma acusação de corrupção, acusação ética. Em segundo lugar, a esquerda construiu uma narrativa econômica de que estes governos haviam empobrecido as suas nações, ou ao menos não haviam conseguido retirar as pessoas da miséria. Todos talvez lembrem de uma propaganda do Partido dos Trabalhadores no Brasil, em que era um sujeito caminhando na rua, passava por um morador de rua e se compadecia. E a propaganda era mais ou menos assim: se você também fica chateado ao ver isso, no fundo você também é um pouco PT. Era um apelo emocional ao argumento de que os governos anteriores não haviam conseguido resolver os problemas da pobreza. Então, o segundo aspecto, a segunda criação em resposta à onda anterior que a esquerda fez, é uma questão econômica. Vocês não cuidam dos pobres. Ética econômica, mas econômica. Não conseguiram gerar riqueza. A terceira acusação é uma acusação de ordem democrática, de ordem política. Eles diziam, estes governos são herdeiros da ditadura. Os seus partidos nasceram da ditadura, esse sujeito já estava no Congresso durante a ditadura e não sozinho conseguiu parar a ditadura, portanto, são filhotes da ditadura, essa é a expressão do Brasil. A narrativa que a esquerda criou, produziu, organizou e comunicou ao continente inteiro baseava-se em três aspectos. Um aspecto ético, eles são corruptos. Um aspecto econômico, eles não resolveram o problema da pobreza. E um aspecto democrático, eles não são democratas, eles são ditadores disfarçados. E com isso se produz uma nova onda, que é a onda da qual agora estamos assistindo os estertores. Produziu-se uma onda, a onda bolivariana. A onda de religação dessas esquerdas, de retomada de poder, como bem mencionaste,
Brasil, Argentina, Paraguai, Equador, Venezuela, o que mais? O Chile, em certo grau. Em certo grau, é claro que há diferenças, o Álvaro Vargas Llosa gosta de dizer que há governos socialistas carnívoros e socialistas herbívoros. No fim das contas, socialistas são. Aos que são mais perigosos, e o caso venezuelano não nos deixa mentir. Pois bem, o que aconteceu quando tomaram o poder? Sob esses três aspectos. Sob o aspecto econômico, apesar da propaganda que a esquerda produziu de ter resolvido o problema da pobreza, ao fim dos 13 anos de governo do PT no Brasil, o Brasil é um país rico, os pobres brasileiros vivem bem, está resolvido o problema social do Brasil, deixamos de ter favelas, existe pleno emprego, as pessoas têm acesso aos bens de consumo? Me parece que não. A esquerda produziu um discurso, enquanto era oposição, reforçou esse discurso dizendo que tinha atingido sucesso nesse aspecto, mas a verdade é que o país que nós herdamos do PT não é um país de classe média, ele segue sendo um país pobre, e o PT mentiu. O segundo aspecto, o aspecto da democracia, o PT dizia, estes governos são, e ao falar do PT, eu posso transpor isso para basicamente qualquer partido signatário do Foro de São Paulo e qualquer um dos outros países que participaram desse eixo. Diziam eles, os senhores são herdeiros da ditadura, não são democratas. E o que fizeram estes partidos quando assumiram o poder? Defenderam Cuba, aproximaram-se da Venezuela, aproximaram-nos do Irã, tentaram regular a imprensa, em alguns lugares conseguiram. O governo argentino escolheu como inimigo o Clarim, o da Venezuela começou com a RCTV, mas só começou. Há problemas de liberdade de imprensa em todos estes países. E aqui só não passou uma lei de controle social da mídia, que nós sabemos que não é controle social, é controle político exercido por membros de um partido. Só não passou porque o Congresso não permitiu, porque a intenção do governante, dos dois governantes lulopetistas, era tê-lo feito. A terceiro aspecto, o aspecto da corrupção, o que dizer? O que dizer? Estes governos que assumiram o poder dizendo que iam resolver o problema da pobreza, instaurar uma verdadeira democracia e acabar com a crise ética da corrupção, produziram a maior máquina de corrupção que o mundo já viu. O braço brasileiro das indústrias da construção, das empresas construtoras, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, Toyo Setal, foram o braço financeiro de integração que se pôs a serviço dessa mente bolivariana. A corrupção foi a marca não só no Brasil, mas ela é a marca que a esquerda produziu em seus governos. O Brasil doou a estes países amigos, através do BNDES, boa parte da riqueza dos brasileiros, o dinheiro dos impostos dos pobres que o PT disse que sempre defenderia. O PT traiu o Brasil. Estas esquerdas unidas produziram os governos que mais espalharam pobreza no continente. E espalhar pobreza não é não conseguir criar riqueza. Espalhar pobreza é fazer um país rico tornar-se pobre, e isso a Argentina e a Venezuela podem ensinar como fazer. Devem nos ensinar o que não fazer. Esta mentira criada para enfrentar a onda anterior chegou ao fim. Depois desta experiência bolivariana nos governos, nós sabemos
nós percebemos que eles não produziram ética, crescimento econômico e verdadeira democracia. Produziram o contrário disso. E esta onda está acabando. Nada mais simbólico para o fim desta onda do que o presidente Lula preso. Um regime acostumado a usar aviõezinhos para levar caixas de dólares a seus amigos no continente, viu um aviãozinho levar o seu líder para o Xilindró. Inclusive com áudios muito interessantes gravados da torre de controle, que eu tenho certeza que a internet já nos permitiu conhecer. Chegará então uma nova onda. E é por isso, talvez, eu tomo emprestado essa frase, e acho que por isso, talvez, o Fórum da Liberdade, de forma tão feliz, escolheu a voz da mudança como seu lema. Esta nova onda ainda não está configurada. Não está dado o que vai acontecer. Dependerá do que nós faremos a partir de agora. Dependerá da posição que cada um dos senhores tomar. Esta mentira que produziu o bolivarianismo foi construída nos debates nas salas de aula, nas conversas nos bares, nas folhas da imprensa, nas ondas da rádio e da televisão. Em todo o espaço de debate público se construiu esta onda. E agora, para construir a próxima, nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte neste debate público. E que seja, finalmente, a primeira onda da América Latina que consiga produzir uma economia livre, porque é isso que acaba com a pobreza. Uma democracia onde há liberdade de expressão e não a opressão do politicamente correto que querem nos impor. E, por fim, um sistema ético. Um sistema ético é um Estado de direito que coloca as leis acima dos governantes e não os governantes acima da lei. E que os põe, quando descumprem a lei, no lugar que merecem, que é a cadeia. Muito obrigado.